Continuando a abordar mais alguns desenvolvimentos que foram incorporados aos fornos elétricos ao longo das últimas décadas, temos a técnica de escória espumosa, que começou a ser usada com maior frequência após o início do uso do ferro-esponja nos fornos elétricos. Esta técnica envolve basicamente um aumento da espessura de escória de tal forma que ela envolva completamente o arco voltaico e que permita então fazer a captura da energia gerada por este arco. Isso é particularmente importante após a fusão da sucata, onde o arco fica exposto e uma boa parte da energia gerada por ele vai ser perdida através das paredes do forno. A figura aqui ilustra duas situações, uma da técnica convencional, onde vemos que uma boa parte da energia proveniente do arco incide sobre as paredes do forno, levando ao aumento das perdas térmicas. No caso da direita, temos a formação dessa escória espumosa e o arco fica completamente envolvido por ela, propiciando uma melhoria no aproveitamento energético. Para formar essa escória espumosa, é interessante que ela tenha uma geração de gases em seu interior e que esses gases fiquem com um tempo de residência longo dentro da escória, provocando um aumento de seu volume. O princípio adotado na formação da escória espumosa consiste na injeção de carbono e oxigênio, um oxigênio injetado no banho metálico e o carbono injetado na escória. Nesse caso, ocorrerá uma geração pronunciada de CO na escória, e esse gás ficando retido na escória ou tendo um tempo de residência grande nessa escória, provocará um aumento de seu volume. As reações envolvidas seriam as que estão apresentadas aqui: o ferro do banho metálico combinando com o oxigênio injetado e formando FeO, que se incorpora à escória, e este FeO então vai reagir com carbono, retornando o ferro ao banho metálico e gerando CO no interior da escória, que vai promover então a sua espumação. Outra possibilidade é a reação direta do carbono com o oxigênio injetado, formando CO, que ao atravessar a camada de escória, sendo parcialmente retido em seu interior, elevaria o volume desta fase e promoveria um aproveitamento melhor da energia proveniente do arco. Esta figura ilustra de forma esquemática a técnica envolvida na formação da escória espumosa. Neste caso, temos duas lanças, uma injetando oxigênio no banho metálico e outra injetando carbono na escória. O oxigênio injetado no banho metálico vai reagir com ferro, formando FeO, que se incorpora à escória e vai então reagir com carbono, devolvendo o ferro metálico ao banho e gerando CO, que, sendo parcialmente retido no interior da escória, promoverá uma elevação em sua espessura, de forma a proteger o arco voltaico e melhorar o aproveitamento energético. Para que essa melhoria no aproveitamento energético seja realmente efetiva, é interessante ter uma espessura da camada de escória de cerca de 10 a 30 centímetros, e para isso é necessário que haja pelo menos uma redução de 0,3% do carbono. Desta forma, haverá uma geração de CO suficiente para promover essa elevação na espessura da camada de escória. A técnica da escória espumosa traz uma série de benefícios, dentre eles, como já comentado anteriormente, uma menor perda de calor proveniente do arco para as paredes laterais, permite que se trabalhe com potências mais altas nesse momento, uma vez que o arco vai estar protegido, e um benefício na área elétrica é uma redução nas flutuações de potência e voltagem na rede elétrica. Esta figura retirada da literatura apresenta o índice de perdas de calor para as paredes laterais em uma escala relativa, isso para 3 níveis de tensão aplicados para 3 taps de voltagem de 535, 585 e 685. O restante dessa tabela apresenta as demais condições elétricas e parâmetros operacionais do forno. Os pontos da curva superior estão associados à técnica convencional. Nós vemos que à medida que o TAP vai sendo elevado, a potência que vai sendo aplicada ao forno vai aumentando e isso vai provocando uma elevação nas perdas de calor para as paredes. Com a técnica da escória espumosa,
é possível ver que ocorre também uma elevação nas perdas, mas essa variação é bem menos intensa e os níveis de perdas estão bem abaixo daqueles que são registrados quando se usa a técnica convencional de formação da escória. Nesta figura é comparado mais uma vez a taxa de perda de calor em função do fator de potência que está sendo utilizado no forno, novamente para algumas condições, uma delas sem escória, outra com a técnica de formação da escória convencional e a terceira com a formação da escória espumosa, onde mais uma vez constatamos que com a utilização da escória espumosa a perda de calor é bem menos intensa do que aquelas com escória convencional e principalmente quando não há camada alguma de escória sobre o banho metálico. Nesta figura é ilustrada a economia de energia em kWh por tonelada para diferentes espessuras da camada de escória espumosa. E isto aqui é feito também para diferentes índices de pós-combustão. Lembrando que pós-combustão se refere à transformação do CO, que é gerado através da oxidação do carbono, e sua conversão em CO2, o que gera energia no interior do forno e permite também uma economia de energia. Essas 4 linhas que estão apresentadas aqui são curvas teóricas calculadas através de balanço de energia e os pontos indicados são pontos reais associados à operação de fornos elétricos a arco, onde vemos que há uma significativa economia de energia, particularmente quando o índice de pós-combustão está mais elevado, com economias da ordem de até 40 kWh por tonelada. Considerando que um forno elétrico moderno vai consumir cerca de 400 kWh por tonelada, essa economia seria alguma coisa da ordem de 10%. Esta figura ilustra um outro benefício da utilização da escória espumosa, nesse caso associada ao uso do ferro esponja. Então, na ordenada temos a taxa de fusão do ferro esponja em quilograma por minuto, aqui na abscissa o índice de metalização do ferro esponja, onde vemos 2 curvas, uma delas sem a utilização da escória espumosa e outra com a utilização da escória espumosa, onde vemos uma tendência de elevação na taxa de fusão do ferro esponja, tanto em função do seu nível de metalização e principalmente um ganho associado à utilização da escória espumosa. Isso é um benefício importante para aqueles fornos onde a utilização do ferro esponja é mais significativa. Alguns outros benefícios importantes também da utilização da escória espumosa é a redução do nível de ruído emitido pelo forno, uma possibilidade de aumento do comprimento do arco voltaico sem que isso provoque um aumento nas perdas de calor e também uma redução no consumo de eletrodo e dos refratários do interior do forno. Os fatores que afetam a formação da escória espumosa e a sua espessura estão ligados principalmente à disponibilidade de carbono e oxigênio para a formação do CO, que vai ser o principal responsável pela espumação da escória, características da escória envolvendo sua viscosidade, tensão superficial e densidade, que tem relação também com seu teor de FeO. Esse teor de FeO ele tem 2 aspectos importantes. Um deles é que ele vai ser o responsável pela reação com carbono e geração de gases, e outro que o próprio FeO afeta essas características da escória também. As indicações na literatura sugerem que as condições mais favoráveis para uma espumação adequada da escória é a utilização de uma basicidade binária, relação CaO sobre sílica na escória maior do que 2,5, teor de FeO na faixa de 15 a 20%. Esta figura ilustra a altura da espessura da camada de escória espumosa em centímetros em função da basicidade da escória, relação CaO sobre sílica, para umas condições de teor de FeO na escória de 20% e uma temperatura de 1.600 centígrados. Neste caso, esses dados foram obtidos para um forno com diâmetro de 5,5 metros, com injeção de oxigênio no banho metálico com uma vazão de 50 normal metro cúbico por minuto. Dá para se constatar que a condição que leva a uma maior intensidade da espumação está na faixa de basicidade de 2 até 2,5, que seriam então as condições ideais em termos de características de basicidade da escória
para a promoção de uma melhor condição de espumação da escória. Nesta figura é apresentada a altura da espuma da camada de escória, em função da vazão de oxigênio sendo soprado, novamente para um forno com diâmetro de 5,5 metros, agora com uma basicidade fixa, CaO/sílica em termos de massa igual a 3, novamente temperatura de 1.600 centígrados. As linhas que estão apresentadas aqui correspondem a diferentes teores de FAO, onde vemos que o aumento da espessura da camada de escória é favorecido por vazões mais elevadas de oxigênio e também por valores de FAO na escória caminhando para teores em torno de 20%. Uma forma interessante de se quantificar a formação da escória espumosa é através da definição do índice de formação da espuma. Há várias definições na literatura para esse índice. Uma delas é apresentada aqui através dessa equação, onde o sigma maiúsculo representa esse índice de formação de espuma, que é definido pelo produto de uma constante, equivalente a 115, pela viscosidade da escória, dividido pela raiz quadrada do produto da densidade da escória, da aceleração da gravidade e da tensão superficial da escória. Aqui dá para perceber que os fatores favoráveis a um índice mais pronunciado de formação da escória estão associados a viscosidades mais elevadas, densidades e tensões superficiais mais baixas. Isso aí vai fazer com que esse índice se eleve e, consequentemente, que se tenha uma espessura maior da escória espumosa. O diagrama ternário apresentado aqui nesta figura ilustra o índice de formação de espuma definido no slide anterior. Seus valores aqui neste gráfico foram todos eles multiplicados por 10 a 3, e nesse diagrama ternário, o vértice inferior esquerdo corresponde a CaO/MgO mais MnO, vértice inferior direito FaO, vértice superior soma de sílica, alumina e P2O5. Neste diagrama, essas diferentes linhas são valores correspondentes desse índice de formação de espuma, onde vemos que a região mais favorável se encontra nesta faixa aqui de composições, e a partir desse diagrama, então, é possível ajustar a composição da escória de forma a propiciar uma formação mais intensa de espuma. É sempre importante lembrar que essa escória ela tem papéis associados também às reações de refino, que envolvem desfosforação, desulfuração, e a composição dela deve ser ajustada levando esses aspectos em consideração também. Como foi visto em um slide anterior, a viscosidade da escória tem um papel importantíssimo no índice de formação de espuma. Quanto maior for essa viscosidade, a tendência é se ter uma camada de escória espumosa mais espessa. Aqui é ilustrado o efeito de presença de sólidos na viscosidade da escória. Esse μ índice zero seria a viscosidade da escória sem a presença de sólidos, o F é a fração de sólidos na escória, A e N são constantes. Analisando matematicamente essa equação, se observa que um aumento na fração de sólidos na escória vai fazer com que a viscosidade efetiva desta fase se eleve, e isso vai favorecer uma maior espessura da camada de escória.